Deus, que o Senhor possa derramar da tua glória, do teu poder sobre a vida do teu servo, ó Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, através da tua palavra, Senhor, nos alimentar, Senhor. Através da tua palavra, Senhor, que o Senhor venha operar milagre, meu Deus. Através da tua palavra, que o Senhor venha transformar vidas nesta noite, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Poder assentar. Aleluia. Solta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Da onde que a irmã leu a palavra oficial? 15. Vamos ler lá então. Capítulo 15, versículo 27. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus. Está aqui um homem que não sabe falar, está na qualidade de um inútil, que não sabe falar, que não sabe entender, que não faço nada sem a tua graça, sem a tua presença, sem o teu Espírito. Se não for pelo teu Espírito, Senhor, eu já deixo o seu microfone aqui e senta ali, Senhor. Então use, ó Deus, não por amor a mim, pois não sou digno do teu amor, mas use por amor a tua igreja, pelo teu grande amor, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos falar sobre a revelação da Trindade. Glória a Deus. Aleluia. Vocês já conheceram o Deus da Bíblia? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Não sei se vai dar tempo, mas vamos estar falando aqui sobre a revelação da Trindade de Deus. Capítulo 15, versículo 27 e o 28. Eu estou com uma Bíblia grega aqui, que tem 4 Bíblias nesse livro. Eu vou estar lendo na tua tradução e depois vou ler a tradução nova, versículo 27 e 29. Diz assim o versículo 27: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Agora eu vou ler os mesmos versículos na tradução nova. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio do Senhor Jesus. Tudo está debaixo do domínio do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus o pôs todas as coisas debaixo do domínio do Senhor Jesus. É claro que dentre as palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que pôs tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo.
Quem entendeu? Glória a Deus. Entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Todas as coisas estão debaixo do domínio de Cristo, exceto o próprio Deus que colocou todas as coisas debaixo do seu domínio. Mas para nós conhecermos quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, nós precisamos ouvir o que o Senhor Jesus disse lá no livro de Lucas, no capítulo 10 e no versículo 22, que quando nós nos reunimos aqui ou em qualquer lugar, o propósito das nossas reuniões para com Deus não é ser mais perfeito ou mais santo, ou não nos faz melhor frequência de culto, mas o propósito de nós reunirmos é para ser um coração grato diante de Deus por aquilo que Ele já tem nos dado. Aleluia. Mas quando isso acontece, quando nós conhecemos a Deus pela sua infinita misericórdia, são privilégios que Deus dá para o homem e para a mulher, que não é para qualquer um, porque nós estamos se prostrando diante de um Deus criador de todas as coisas. Nada acontece, nada existe sem a tua permissão, sem o teu consentimento. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é absoluto, Ele é soberano, Ele é tremendo. Aleluia. E é privilégio que Deus dá para nós. E mais privilégio é quando Ele se revela a nós pela sua palavra. Olha o que o Senhor Jesus vai dizer no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 22. Tudo me foi entregue por meu Pai. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 15, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Agora está ouvindo dos lábios do Senhor Jesus. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então eu peço a Deus, pela sua infinita misericórdia, que Ele nos dá entendimento nesta noite. Aleluia. E revele através da sua palavra gloriosa quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Para nós chegarmos até a Deus, o Senhor Jesus disse lá no livro de João, um livro na frente, no capítulo 6, no versículo 44, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Jamais poderemos estar aqui ou em qualquer outro lugar confessando o Senhor Jesus como Filho de Deus, se o Pai não nos trouxer até a Ele. Mas para nós conhecermos quem é Deus e quem é o Senhor Jesus, nós temos que aprender com o apóstolo Paulo lá em 1ª carta de Coríntios, no capítulo 2. Aleluia. Capítulo 2, no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus
ninguém a conhece senão o Espírito de Deus. Deus é Espírito e Ele tem nos dado do seu Espírito. Verdade. O que somos na presença de Deus? Igreja. Deus habita em qualquer lugar. Lembra quando nós trouxemos esse ensinamento? Que o apóstolo Paulo disse lá em Atos, capítulo 17, e no versículo 24. Quando ele estava ali ouvindo do apóstolo Paulo, o médico Lucas, o que ele escreveu aqui? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Mas onde que Deus Ele habita? Ele escreveu lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 21 e o 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, na qual também vós juntamente está sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. E quando nós temos o Espírito de Deus, no versículo 18, no mesmo capítulo 2 de Efésios, porque por Jesus Cristo, ambos, tanto os judeus como os gregos, Glória. temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, quando o Espírito de Deus une com o nosso Espírito, nós se tornamos um só com Ele. Paulo disse isso em 1ª carta de Coríntios, capítulo 6, no versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. E o Espírito de Deus, como eu faço para ter o Espírito de Deus? Mas eu não falo em mistério ainda. Será que eu tenho o Espírito de Deus? Jesus disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 7, e no versículo 38 e 39. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva. Isso lhe disse com respeito ao Espírito que havia de receber o que nele disse. Então, quando nós cremos em Jesus, Glórias. nós temos o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus, Ele vai dar o dom conforme Ele quer usar a cada um de nós. O Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. Capítulo 16 do mesmo livro de João, e no versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Glória. O Espírito de Deus, no capítulo 14, no versículo 26, do mesmo livro do Evangelho de João: mas quando o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Então, o professor nesta noite, o professor aqui neste lugar ou em qualquer lugar que nós estejamos, respirando com fôlego de vida, ele é um professor. Somente ele pode abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Você sabe que os discípulos andaram com o Senhor Jesus. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44 e 45. Os discípulos andaram com Jesus, mas eles não conseguiam compreender a revelação da palavra. Glórias. Até que Deus, pela sua infinita misericórdia, abriu os seus entendimentos. A seguir, Jesus lhe disse, versículo 44:
São essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, profetas, salmos. E eles sem entender. No versículo 45, então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Foi hoje ou foi ontem, estava eu e o pastor João Paulo lendo sobre aqui o capítulo 24. Olha só que profundo. Havia 2 discípulos que não faziam parte dos 12. Glórias. E eles estavam andando, discutindo entre eles. Olha só o versículo 15 do capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas, o versículo 15. Aconteceu que enquanto conversava e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Glórias. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Glórias. Versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Eles não estavam crendo que Jesus, Ele era o Filho de Deus. Estavam discutindo. E Jesus aproximou-se deles e começou a andar com eles. Olha o versículo 25. Então lhe disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? Oh, glórias. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe a seu respeito, constava em todas as Escrituras. O próprio Jesus pegou o Antigo Testamento e mostrou para eles tudo o que deveria acontecer com o Filho. Olha o versículo 30. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Só Deus pode nos trazer até a Ele. Só Deus pode nos revelar o mistério da Trindade, a qual houve uma discussão há 300 anos depois da morte de Cristo com um presbítero chamado Ário e outros homens chamados Eusébio de Cesareia. O imperador chamado Constantino, no concílio de Nicéia, reuniram eles para tirar a limpo do que eles estavam entendendo, quem era Deus, quem era Jesus, quem era o Espírito Santo. Aleluia. Final desse concílio, esse presbítero Ário foi excomungado, ele foi expulso, proibido de anunciar a palavra de Deus. Não é como hoje, o irmão Robson vem aqui e fala algo que não é de Deus, fica por isso mesmo. Mas naquela época, se eu levantasse uma questão e se não tivesse base na própria Escritura, o irmão Robson ia para a fogueira, ou ia ser apedrejado ou expulso da cidade onde ele anunciava a palavra. Então quem é Deus? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5 e 6. Amém? Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Então nós sabemos que existem muitos deuses. Aleluia. E muitos senhores. Verdade. Versículo 6. Todavia,
para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Glórias. E um só Senhor, Glória. Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós também por Ele. Aleluia. Glória. Existem muitos deuses, muitos senhores, mas o apóstolo Paulo disse: mas para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e só um Senhor, Jesus Cristo. Ele vai repetir o livro de Efésios, no capítulo 4, e no versículo 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito. Um corpo, um Espírito. Aleluia. Há somente uma igreja e um Espírito que conduz a igreja, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Lembra que há um só Senhor? Olha só, no versículo 5: há um só Senhor, uma só fé. O Senhor é Jesus, uma só fé nele, Glória. um só batismo, Glória. uma só morte foi o suficiente Glória. para purificar todos o que nele crê. Meu Deus. Versículo 6: um só Deus é Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo. Mas quando Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. O que ele quis dizer com isso? Eu e o Pai somos um. Quando ele disse, no capítulo 14, no versículo 28, no mesmo livro do Evangelho de João: ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasse, alegrai-vos-ei do que eu vou para o Pai, porque o Pai Glória. é maior do que eu. Sendo que ele falou: eu e o Pai somos um. Mistério. Mas depois ele disse: o Pai é maior do que eu. E ele vai falar no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 19: então me falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, Glórias. senão somente aquilo que vier fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, tudo que o Pai faz, Glória! o Filho também Meu Deus! semelhantemente o faz. Glória a Deus. O que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou? Qual foi os seus ensinamentos? Capítulo 7, e no versículo 16: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, Glórias. e sim daquele que me enviou. Glória. Tem um monte de gente querendo viver da obra de Deus. Sim. E a obra de Deus está aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, a Jesus, e lhe perguntaram: Senhor Jesus, o que farei para realizar a obra de Deus? O que eu tenho que fazer para fazer a obra de Deus? A resposta do Senhor Jesus está no versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, não tem outra, que creia naquele que por ele foi enviado. Quando
quando nós cremos em Jesus e reconhecemos Ele como Filho de Deus, todos estão realizando e fazendo a obra de Deus. Mas quando Ele fala, eu e o Pai somos um, e depois Ele diz, o Pai é maior do que eu, nós precisamos saber o que é a igreja. Nós pertencemos a uma igreja como o homem não entra por si só. Nós podemos entrar numa religião, Glórias. viver como religioso, mas pertencer à igreja de Cristo só pode pertencer àquele que o Pai trouxer. Glória. Verdade. Cristo, Ele é a cabeça, o corpo é a igreja, e nós somos membros de cada parte deste corpo. Mas o apóstolo Paulo, lá no livro de Gálatas, Aleluia. no capítulo 3, Aleluia. e no versículo 28, ele vai dar uma explicação assim para nós. Gálatas capítulo 3, versículo 28. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Puxa vida, nós estamos em quanto aqui? E todos nós somos um? Aleluia. Glória a Deus. Qual foi a oração do Senhor Jesus no mesmo livro do Evangelho de João, no capítulo 17? Qual foi a oração quando ele esteve aqui? É no versículo... Glória. Oh, glória a Deus! No versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele e nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. A oração do Senhor Jesus é que todos nós sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. O que nos faz ser um? Estando em multidões de pessoas espalhadas neste mundo afora. Lembra que nós lemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, a unidade do Espírito. Então nós temos o Espírito de Deus Profundo. porque cremos em Jesus Cristo e nós somos ligados no corpo de Cristo. Glória. Então eu não preciso me esforçar, que quando você está triste, passando por dificuldades e lutas, todo o corpo fica triste, todo o corpo chora, todo o corpo padece. Mas quando você está sendo abençoado, quando Deus está te usando, te abençoando e você prosperando, todo o corpo se alegra, todo o corpo dá glória a Deus, porque esse sentimento que tem a igreja que pertence a Cristo Jesus. Mas quando somos religiosos, você está passando por muitas lutas e eu estou me alegrando. Meu Deus. Você está sendo muito abençoado e é muito usado e eu fico ali me roendo de raiva. Pode isso. Espírito Santo. Mas quando estamos ligados no corpo de Cristo, nós passamos a ser um só com Ele. Glória. Toda a carta do Senhor Jesus que o apóstolo Paulo escreveu desde o capítulo 1 Obrigado. e no versículo 3, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai escrever a segunda carta no capítulo 1. Pode ver que ele vai entrar Aleluia. com a mesma graça. Capítulo 1, versículo 3, versículo 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Gálatas, capítulo 1, e no versículo 3: graça a vós outros e paz
da parte de Deus, nosso Pai, depois da vírgula, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a Bíblia lembra que tudo está debaixo do domínio de Cristo, exceto só o Pai que não está. Jesus, hoje Deus está falando muito no livro do Evangelho de João. Aleluia. Que bênção. Capítulo 5, no versículo 44 do Evangelho de João. Como pode crer vós que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Olha aí. Aí lá em Deuteronômio, capítulo 6, e no versículo 4, vai dizer assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas tem um Deus soberano, absoluto, admirável, glorioso, poderoso, Criador dos céus e da terra. Glória. E tem o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus? Lá na Epístola de João, no capítulo 5 e no versículo 20, e o mesmo João, que foi muito íntimo do Senhor Jesus, que reclinava a cabeça em seu peito, aonde iam com intimidade nos montes e ouviam diretamente do Senhor Jesus. Aleluia! Ele fala que o Verbo se fez carne, Glória! habitou entre nós, e o Verbo é Deus. E depois em sua epístola, no capítulo 5, e no versículo 20, vai dizer assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória! Quando nós não cremos no Senhor Jesus, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Meu Deus! No capítulo 5, no versículo 10 da mesma epístola de João: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. Por que eu faço Deus mentiroso? Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Deus Filho, o verdadeiro Filho de Deus, aquele que nos enche de vida. Glória! Aquele que não crê em Jesus o faz a Deus de mentiroso. Mas ele vai dizer lá no Evangelho de João, agora o mesmo João, no capítulo 3, e no versículo 33, ele vai dizer assim agora: quem todavia lhe aceita o testemunho esse que Deus dá a respeito do seu Filho, por sua vez certifica que Deus é verdadeiro. Glórias! Aleluia, Jesus. Aleluia! Mas quem não crê no versículo 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aleluia. Não tem como, meu irmão. A vida da pessoa pode dizer: ah, eu batizei no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros vão dizer: eu batizei no nome do Senhor Jesus.
Vamos voltar lá para a Epístola de João, para você entender o quanto é maravilhoso, o quanto Jesus ele é muito, mas muito lindo. Na Epístola de João, no capítulo 2, e no versículo 22 e o 23. Epístola de João, capítulo 2, versículo 22 e 23. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então não tem como nós temos somente Deus. Não tem atalhos sem Jesus. Para termos acesso a Deus, para termos o próprio Pai, temos que ter o Filho. Capítulo 4, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Glória, aleluia. Glória. Jesus ele não tinha o Novo Testamento quando ensinava para seus discípulos. Por quê? Porque o Novo Testamento foi escrito há 50 anos depois da sua morte. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Tiago, se você olhar as datas, e depois Colossenses, onde começaram a ser escrito o Novo Testamento. Glória! Depois do concílio, capítulo 15 de Atos. O livro mais antigo foi do evangelista João, onde ele escreveu o seu evangelho, a sua epístola e o Apocalipse. E depois do Apocalipse, um homem que escutou diretamente do apóstolo João, Policarpo. Glória. Policarpo continuou anunciando os ensinamentos do evangelista João. Irineu era bem novo e ouvia da boca de Policarpo os ensinamentos de Cristo. E depois de 300 anos, houve o concílio, a Bíblia era toda separada. E nesse concílio, onde teve essa discussão sobre a Trindade, a Bíblia foi se ajuntar. E houve todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Há 500 anos, quem estava lá? Augustinho de Hipona. Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico, do grego para o latim. Há 700 anos, o mundo foi dividido em 5 partes. Em Roma, Constantinopla, Alexandria, Jerusalém. E esses países foram divididos em 3 desses: Roma, Constantinopla, Antioquia, Jerusalém. Foram divididos. Estou contando errado? Alexandria, Roma, Constantinopla, Jerusalém e Antioquia. 3 desses foram invadidos por muçulmanos: Jerusalém, Antioquia e não sei se era Roma. E quando eles levantaram o primeiro papa para tentar recuperar Jerusalém, Antioquia e Roma, chegou um tempo de haver 3 papas em anos 700 depois da morte de Cristo. E todos eles ouvindo a Bíblia sendo escrita, não sendo esquecida. Glórias. Há 1000 anos, um homem chamado Pedro Val, e também um Francisco, que se tornou aquela religião dos franciscanos. Ambos eram ricos, se converteram com a mensagem do jovem rico. Glórias. Esse Pedro Val, ele era fazendeiro, comerciante, ele vendeu tudo para conseguir exemplares da Bíblia. Glórias.
Ele foi até lá em Roma pedir para os papas autorização para pregar, e ele não teve. Os franciscanos teve. Só que mesmo assim ele anunciava o evangelho. Logo seguiram os discípulos chamados valdenses. E esse valdenses começou a pregar e incendiar a Europa. Glórias. Até chegar um homem chamado John Wycliffe, lá na Inglaterra. Oh, glória. E ele via que a Bíblia era algo raro. Somente as pessoas que havia dentro da igreja católica tinham os exemplares. Profundo. E ele então começou a traduzir a palavra de Deus na língua inglesa. Glórias. Logo com seus ensinamentos, um homem chamado John Wurst começou a pregar a palavra, e logo a igreja se revoltou contra ele. Aleluia. E levaram ele para um concílio em Roma. Aleluia. E de lá ele foi queimado na fogueira. O seu amigo Jerônimo, não aquele da época de Agostinho, ficou com medo e negou o nome de Jesus. Ele ficou um ano dentro da masmorra. E quando ele saiu daquele lugar, falou para eles assim, nesse concílio, nessa reunião dos imperadores e do Papa: vocês precisam se retratar, dizer que aquilo que vocês estão pregando é mentira. Ele disse: vocês deixaram um ano dentro da prisão, e eu não vou mais negar o nome de Jesus. Aleluia. Pode acender a fogueira diante dos meus olhos. Aleluia. Não precisa tampar os meus olhos. Ela acende a fogueira. Então acenderam a fogueira. E ele começou a louvar o Senhor. Aleluia. Começou a engrandecer a Deus. E ele foi jogado dentro dessa fogueira. E a sua voz só cessou quando Deus o recolheu. Com os ensinamentos de John Wycliffe, John Wurst, Jerônimo, chegou até Martinho Lutero na Alemanha. Glória, glória. Martinho Lutero foi nesse mesmo concílio, mas lá ele levantou 95 teses. Glórias. E quando ele levantou 95 teses, Cristóvão Colombo estava agora conquistando as Américas. Oh, glória. E ele estava indo agora para o concílio. Só que ele não foi queimado na fogueira. Oh, glória. Na época que ele estava nesse concílio, nessa época que ele saiu de lá, ele ficou numa caverna traduzindo a Bíblia. Só na cidade que ele morava, da Alemanha, Wittenberg, havia 7 gráficas que traduziam a Bíblia constantemente. Em menos de um ano tinha mais de 1 milhão de exemplares da palavra de Deus traduzidos na língua da Alemanha. Lá na França estava João Calvino, pegando os ensinamentos lá de Agostinho de Hipona. E Agostinho de Hipona pegando os ensinamentos lá de Platão, Aristóteles, que foi ali professor de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande morreu e os países foram divididos em 4 partes. Verdade. Seus 4 generais. E 2 jovens amigos dele, Ptolomeu e Cassandro. Quando ele morreu, Grécia foi dividida em 4 partes. Glória. Esse Ptolomeu chamou 72 judeus para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Glória. Em 72 dias, segundo Joséfo, Glórias. aquela Bíblia que eles traduziram, as letras eram de ouro, Meu Deus. para colocar em sua biblioteca. Porque Alexandre o Grande, quando foi para a batalha, ele teve uma visão de um monte de homens de branco e um homem com uma roupa sacerdotal. Só que os judeus eram muito apegados com Dário da Medo-Pérsia. E quando ele venceu o imperador da Medo-Pérsia, Dário, ele disse para o sacerdote: eu quero
os mesmos elogios, os mesmos reconhecimentos, e o sacerdote disse não. Glórias. O que nós temos com Dário, Aleluia. nós não temos com você. A ira do Alexandre o Grande cresceu tanto que ele foi para destruir com Jerusalém. E o sacerdote, com medo, começou a clamar a Deus, e Deus deu a visão: pede para todos vestidos de branco, Aleluia. ponha suas roupas Oh, sacerdotais. glória. E quando Alexandre o Grande estava chegando para Meu destruir Deus. tudo, ninguém entendeu que uma grande comitiva, ele desce dos seus cavalos Meu Deus. ou do seu elefante que ele usava e se prostra diante do sacerdote. Oh, glória. Todos falam: você, como um ser poderoso, e se prostra diante de um homem? Ele disse: não estou me prostrando diante do homem, eu estou me prostrando diante do Deus dele, Glória. que me deu uma visão e disse que eu fosse em batalha eu venceria. Oh, glória. E ele morreu, e esse Ptolomeu pediu para escrever a Bíblia. Oh, glória. Então, desde 400 anos antes de Cristo, Aleluia. a Bíblia estava em ação. Quando veio Cristo, Aleluia. lá em Daniel, acho que eu já li isso aqui, mas vamos repetir no capítulo 9, no versículo 24. Olha que revelação. Aleluia. Muitos judeus, muitos muçulmanos, muitos não creem em Cristo, mas eu quero dizer aqui que este Jesus, Aleluia. a qual é o Filho de Deus, Aleluia. a qual nós veneramos, Aleluia. adoramos, Aleluia. reconhecemos, Glória a Deus. ele é o Filho de Aleluia. Deus que os Antigos Testamentos testificam e falaram. Aleluia. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas, 7 vezes 7, 49, revertido em anos, dá 490 anos. O anjo Gabriel chega até Daniel e fala: 490 anos estão determinados. Mas para que, ó anjo Gabriel? Depois da vírgula vai falar: para fazer cessar a transgressão, Oh, glória. para dar fim aos pecados, Oh, glória. para expiar a iniquidade, Aleluia. para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Aleluia. 490 anos estão determinados para vir Jesus, Glória. para ser morto. Aleluia. Versículo 25. Aleluia. Preste bem atenção, Daniel sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Aleluia. até ao ungido ao príncipe. Aleluia. Quando o rei Ciro Aleluia. foi em batalha com a Babilônia, Nabucodonosor, antes de rei Ciro nascer, quanto tempo o profeta Isaías escreveu referente a ele? Quem sabe? Antes dele nascer, o profeta Isaías escreveu sobre o rei Ciro. Está lá no capítulo 44 de Isaías e no capítulo 45. 150 anos antes do rei Ciro nascer, o profeta Isaías escreveu e disse assim no versículo 27 do capítulo 44: te digo as profundezas das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Eu digo a Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundada. O povo estava 70 anos, mas antes do rei Ciro nascer ou pensar em vir, Oh, o glória. profeta Isaías escreveu dele há 150 anos atrás. Meu Deus. E a grande Babilônia, passava dentro da grande Babilônia um rio Eufrates. Diz a história que ele desviou esse rio, e quando o rio estava em suas coxas, o exército do rei Ciro saiu marchando e invadiu a grande Babilônia e liberaram o povo para voltar para Jerusalém. E quando o povo volta para Jerusalém, lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido.
escrito. Quando então Neemias, Esdras, Ageu estava ali edificando os muros de Jerusalém, estava começando a contar 490 anos até Jesus. Entre Malaquias e Mateus houve 400 anos. Esses 400 anos de silêncio estava lá Ptolomeu pedindo para escrever a Bíblia. Nesses 400 anos estava o outro rei, que era do seu general, que simboliza no capítulo 7, no versículo 3 de Daniel, que é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, que o império da Grécia foi dividido em 4 partes, e um dos seus reis chamado Seleuco. Meu Deus, que lindo! Teve o seu sucessor, os seus filhos, a um homem chamado Antíoco Epifano, que tomou o lugar do seu irmão, que se tornou rei da Grécia e do Egito, e começou então a perseguir o povo judeu. Esse povo perseguido, aonde aconteceu a revolta dos Macabeus. Nesses 400 anos, esse rei Antíoco IV Epifano, ele sacrificou um porco dentro do santuário de Jerusalém para profanar o santuário. Matatias não aceitou aquilo e se revoltou e fugiu. E ali você vai entender essa história em 1ª e 2ª Macabeus. Tem até o 5º Macabeus. Nesses 400 anos de silêncio, estava acontecendo isso. E dessa revolta de Matatias, Judas Macabeu, Jonas, os seus irmãos, surgiram os políticos fariseus, saduceus, até o rei Herodes, até se cumprir a vida de Jesus, nascido de Maria, de uma virgem, porque está escrito tudo o que Jesus fez. Até o soldado, quando crucificaram, e fazia assim, ó. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 22, já vou terminar. Aleluia! Olha só, como a palavra de Deus ela é poderosa, digna de toda aceitação. Glória! 22, versículo 7. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, e maneiam a cabeça. Soldados romanos, que não conheciam a palavra, mas para se cumprir todas as escrituras, eles faziam conforme estava escrito o Antigo Testamento. Em toda a história, Deus domina tudo e tem um controle absoluto, e fez que a palavra de Deus chegasse até em nossas mãos. Hoje nós temos diversas Bíblias. Glórias! Verdade. E nós não estudamos como deveríamos estudar. Verdade. Nós não lemos como deveria estudar ou ler. Mas pede graça para Deus. Mas lembra que eu disse que quando nós servimos a Deus é um privilégio? Glória. Quando eu me prostro para orar, eu falo obrigado, Senhor. Meu Deus. Porque hoje o Senhor está a fim de me ouvir. Porque jamais eu poderia me prostrar se Deus não quisesse me ouvir. Oh, meu Deus, aleluia. Deus é soberano, o homem não. A mulher não. Deus escolhe quem vai servi-lo, quem vai adorá-lo. Eu vou falar só mais um versículo, na tradução nova agora. Olha o mistério do apóstolo Paulo, que ele escreveu no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 25. Para você ver que às vezes nós modelamos um Deus na nossa cabeça e não conhecemos o Deus da Bíblia. Acabei não dando tempo de falar sobre o Espírito Santo. Mas Deus, ele é maravilhoso. Jesus. Capítulo 11 e o versículo 25. Olha só como Deus, a qual nós servimos, mediante a fé em seu Filho, tem o controle absoluto de todas as coisas. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta. É secreta até agora. Porque talvez você tenha lido, mas você não entendeu esse versículo. Olha só. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta:
A teimosia do povo de Israel não durará para sempre. Por quê? Mas somente até que o número completo dos não-judeus venha para Deus. Deus, aleluia, isso aí. Só isso. Glória a Deus. A tradução antiga vai falar plenitude, que é completo. Deus tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Da sua prova, da sua alegria, da sua tristeza, do tempo de vida. Está lá em Atos 17, 26. De um homem Adão, ele fez toda a raça humana, estabeleceu limite e tempo da sua habitação. Aleluia. Deus sabe o dia que nós nascemos, como vamos viver, as provas que vamos passar, os tempos que vamos morrer, tudo. Meu Deus, que mistério. Só para terminar, posso ler 3 versículos? Amém. Aleluia. Já é 9 horas, vou ler 3 versículos de Provérbios, 2 de Provérbios e 1 de Jeremias. Talvez você não entenda o seu caminho, talvez você pense que está no nosso controle. Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 16, no versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Capítulo 20 de Provérbios, e no versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Jeremias, capítulo 10, no versículo 23. Meu Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo. 10, 23. Olha a oração de Jeremias. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, Glórias. nem o que caminha, o dirigir os seus passos. Vou ler só mais um pouquinho. Isaías, capítulo 63, e no versículo 17. Olha a oração de Isaías. Ó Senhor, por que nos faz desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração, para que não te temamos? Meu Deus. Volta por amor do teu servo Meu Jesus. e das tribos da tua herança. Sabe o que Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 9? Aleluia. Para terminar, meu irmão, Aleluia. Romanos capítulo 9. Glória a Deus. Romanos capítulo 9, versículo 18. Logo tem ele misericórdia de quem quer. Pronto. E também endurece a quem lhe apraz. Jesus. Sabe qual é o segredo para nós não desviar do caminho de Deus? Amém. Já entrou numa mensagem da Trindade, agora estamos na dependência de Deus. É nós entender que nós só podemos entender a palavra, nós só podemos orar, nós só podemos estar reunindo, só não podemos ter um serviço, só podemos ter a nossa esposa, nossos filhos, só podemos ter um meio de condução ou qualquer coisa que seja, um tênis, uma roupa. Só podemos falar, enxergar, ouvir, levantar o braço agora, mediante a graça de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. Quando nós entendemos que o que nos faz estar de pé, Meu Deus. o que nos faz entender, o que nos faz estar na sua presença, depende exclusivamente de Deus e não de nós. Então Deus quebra com o meu orgulho, Deus quebra com o meu eu, com a minha soberba. Então me faz totalmente dependente dele, ao ponto de eu falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Então, quando nós entendemos essa revelação e depender exclusivamente do poder, da graça, da misericórdia de Deus, a nossa vida começa a fluir, tudo começa a andar do jeito que Deus Ele quer nos abençoar. Amém? Passou só uns 4 minutos. Obrigado. Deus abençoe. Glória. A minha oração foi que os irmãos entenderam. Isso não é glória para o irmão Robson. É verdade. O irmão Robson não sabe nem ler, nem escrever, não sabe nem falar. O irmão Robson é o mais burro
impossível. Eu era o pior da escola. Tenho dificuldade a lembrar. Tudo é pelo poder de Deus. Glória a Deus! Tudo é o Espírito Santo. Eu não me atrevo a tocar na glória de Deus. E nem elogio o irmão Robson. Peço até os irmãos que acompanham no Facebook ou lá no YouTube. Não precisa curtir, não precisa se inscrever. Só compartilhe. Não quero dinheiro, não quero fama, não quero desaparecer. Tudo que quero é anunciar a verdade. Glória a Deus! Ensinar a palavra de Deus. Esse é o propósito, né, irmão? Daí? Sim, Jesus. Não existe outro, né, meu irmão? Glória a Deus. Profundo, Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia. Aleluia, Jesus. Ai, ai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.